para mim, o grande mérito do Fortaleza, e a parte onde eu concordo com o Iago, porque eu acho que o jogo não foi tão tranquilo assim. Quando começou a falar, quando a pergunta de Fábio foi no sentido do time titular, eu disse, eu larguei já algumas rodadas. O time titular e o reserva do Fortaleza não existe. Vai para a Sul-Americana, Moisés é banco. Joga, aí o que hoje era para ser reserva, Moisés joga o primeiro tempo. Aí Breno Lopes entra aos 15 do segundo. Aí aos 40 do segundo tempo, sai Sacha, entra Pedro Augusto. O gol, inclusive, sai depois Pedro Augusto entra. E a zaga, a Brito sai, aí é Tite. Então, assim, Pikachu acabou sendo titular porque Marinho se machucou, né? Fez o gol e se machucou lá em Rosário. Aí jogou Pikachu. Aí começa com. Todos esses jogadores são utilizados na campanha. Quando você vai pegar um balanço da campanha de Fortaleza, a impressão que tem é que todo mundo é titular. Assim, porque o volume de participações que uns 16 a 17 jogadores têm nesse time é muito grande. Então, esse time joga realmente de uma forma, ou com o, entre aspas, titular, que se você perguntar para todo mundo, é até difícil dizer qual é o time titular de Fortaleza. Porque, assim, mestre, qual é o time titular de Fortaleza? Só um vislumbre. Não existe essa formação, não é de uma 11. O time simplesmente não repete a escalação. E funciona, e talvez Voivoda tem um maior mérito, tem um maior mérito recente, entre vários méritos que ele tem, de que é um dos primeiros, ou talvez o primeiro treinador a conseguir fazer o time ter uma postura muito próxima com qualquer escalação. Porque o Atlético Mineiro joga com o time reserva, não consegue ganhar do Cuiabá. O Grêmio joga com o time reserva, perde do Grêmio em casa. E você assiste a esses jogos, o Atlético Mineiro não vi, mas o Grêmio assiste, você vê que é um time completamente diferente da jogando, é um time muito mais frágil, apesar do Grêmio não estar tão bem no campeonato. E o Fortaleza, ele consegue mitigar de forma como acho que não está acostumado a ver o time. Esse é o time, entre aspas, reserva, alternativo, não sei o quê, e joga da mesma forma. Mas mesmo com esse cenário, onde é muito mérito, e nessa sequência de 25 pontos em 27 disputados, 8 vitórias, um empate em 9 partidas, foi assim quase o tempo todo. Mas no jogo de hoje, o início foi muito bom, e aí a imposição da característica justamente no início do jogo, o início do Fortaleza foi muito bom, mas o Bragantino, que também estava mexido, embora a situação do Bragantino é muito mais complicada, ele jogou com o mandante Ribeirão Preto, já perdeu do Corinthians, vai jogar na arena do Corinthians na volta. Tudo bem que precisa ganhar por um gol de diferença, mas vai ter que ganhar na arena do Corinthians para avançar na sua, e o Fortaleza vai jogar em casa por uma vitória simples já para passar direto. O Bragantino também estava mexido. Então, o goleiro do Bragantino, inclusive o goleiro, trocou até o goleiro, que acabou até sendo destaque no começo do jogo. Mas depois, há um equilíbrio na partida. E no segundo tempo, quando 1-1 já estava no placar há muito tempo, naquele momento, até a reta final, eu estava valorizando o ponto do Fortaleza. O Fortaleza, eu não acho que naquele momento que o Fortaleza estava... isso aqui, se o Bragantino errar isso aqui, ele vai perder o jogo. Não, o jogo não estava caminhando dessa forma. O jogo estava caminhando para ser 1-1, para terminar em empate. Mas a letalidade, que é outro ponto que eu concordo com o Iago, a letalidade existe. Tanto é que o Fortaleza, você vai olhar a classificação, o Fortaleza tem 29 gols em 22 jogos. Aí o Botafogo tem 37, o Flamengo tem 35, o Bahia, que está em sexto lugar, tem 33, ou seja, o Fortaleza não é o melhor ataque, mas essa impressão da letalidade, ela existe. Mas naquele jogo, ela não estava caminhando para acontecer daquele jeito. Acontece que a frieza do time, seja com titular, com alternativo, com reserva, da forma como você enxergar a escalação de Fortaleza, ela existe. Mas naquela reta final, o ponto estava sendo valorizado, porque o Bragantino, para mim, era melhor do que o Fortaleza naquele final de jogo. Teve um equilíbrio na parte do jogo, mas na reta final, para mim, assim, sem muro, para mim, o Bragantino era melhor do que o Fortaleza. Ele cria essas situações e a bola estava mais ali. Até os números mostram isso. Era uma posse de bola, era um maior número de finalizações. João Ricardo trabalhando muito bem. Para mim, João Ricardo foi um dos melhores jogadores do Fortaleza nessa partida. Inclusive, Iago, antes de você chegar, a gente até teve um debate, porque Marcos Felipe também foi muito bem pelo Bahia no jogo contra o Grêmio. E aí, para quem muitos torcedores de Fortaleza chegaram agora, que a gente vai falando por bloco de jogo, e a gente falou isso no bloco anterior, na vitória do Bahia, no triunfo do Bahia, né, sobre o Grêmio, que Marcos Felipe foi um dos destaques do Bahia naquela partida. Mas Marcos Felipe oscila no Bahia. E João Ricardo não oscila no Fortaleza. Assim, para esse cara fazer uma partida ruim, dá muito trabalho. Assim, a partida que ele fez hoje foi uma partida excepcional. E até para quando tem sorte também. Que na hora que aquele lance, aos 44 do segundo tempo, quando ele toca por cobertura, ele sai, ele estava sozinho ali, ele sai.
a felicidade ia ser total do jogador do Bragantino, porque acertou o chute, mas Tite vai lá e tira de cabeça o que seria o segundo gol do Bragantino. Aí, 60 segundos depois, já é gol do Fortaleza. A jogada anda, bate escanteio, não sei o que já descrevi aqui, e vira gol do Fortaleza. Mas naquele momento, o ponto estava sendo valorizado e teria sido um bom ponto para o Fortaleza. Porque o goleiro estava indo bem. Tanto que a última mudança de Vojvoda é Pedro Augusto para dar um reforço ali, porque estava tendo um calor do Bragantino. Mas a letalidade do Fortaleza existe. E ela existe há muito tempo. O contra-ataque desse time existe há muito tempo. Assim, é muito forte. A gente já falou isso aqui em outras oportunidades. É muito forte. E é muito forte com peças diferentes. Porque esse lance hoje foi com o Breno Lopes, mas poderia ter sido com o Kaiser, poderia ter sido com o Moisés. Esse lance não só acontece com o Breno Lopes. Esse lance consegue ser desenhado com vários jogadores, e aí é muito mérito do Fortaleza. É por isso que o Fortaleza está somando essa quantidade de pontos, porque vem ponto com Moisés, vem ponto com Kaiser e vem ponto com o Breno Lopes. Estou dando situações assim. E eles não jogam juntos. Ou nem sempre jogam juntos. Assim, de vez em quando está dois em campo, de vez em quando está só um deles em campo. Então, essa forma que Vojvoda conseguiu fazer, de que há muito tempo se joga no Brasil várias competições, mas o cara realmente abre da segunda competição. Ó, manda o time reserva, quando começa a focar, manda o reserva no brasileiro, ou se está mal na Copa, já manda o reserva e foca no brasileiro. E o Fortaleza conseguiu fazer o meio termo disso. Tipo, ele não coloca força máxima em nenhum momento. Em nenhum momento. Mas ele consegue, sem ter essa força máxima, ele consegue jogar no teto do que o que está em campo está jogando. De vez em quando é dominante, de vez em quando não é dominante. Mas mesmo quando é dominante, ele tem as suas valências defensivas para pelo menos segurar o resultado, como estava segurando o Bragantino, e numa escapada ainda ir lá e buscar a vitória.